E porque, cara, assim, gente, não teve nada que eu já fiz na minha vida, nada que foi mais sério do que isso, assim. Que não teve nada que eu tenha vivido que tenha tido essa cura em mim, assim, porque me trouxe, me curou de uma tal forma, me trouxe tantas respostas, foi incrível, assim, não teve nada, assim, tipo, e cara, eu não tenho nem como te agradecer, cara, por ter nos ajudado nessa experiência. Então, as terapêuticas, hoje elas ganham um pouquinho mais de força em estudo porque elas são mais fáceis de ser administradas por terapeutas. Então, elas entram num campo de facilidade de ministração. A ayahuasca já é mais difícil, você tem que carregar uma bagagem ancestral de conhecimento, que ela é passada, que ela é mais difícil de ser ensinada. Nossa, que maravilhoso, hein, irmão? E é por isso que ela é mais fechada, né? Então, primeiro, uma pessoa que vai conduzir uma cerimônia, ou que vai fazer parte de uma casa, ela tem que aprender o processo de fabricação da ayahuasca. E não é qualquer um que consegue ter esse processo, né, bem definido. Você tem que fazer parte de uma casa, você tem que ir para um feitio, ir lá, se entregar, doar sua energia. Não é todo mundo também que se dispõe a fazer isso. Cara, que história fantástica essa sua, essa dedicação sua. Imagino como você foi arrebatado logo no começo, para você se entregar para viver isso, né? Um chamado. Deve ter sido um chamado muito forte, né? A ayahuasca, ela faz duas coisas muito bacanas que às vezes as pessoas, elas vivenciam, mas elas não conseguem descrever. Ela resgata a sua criança interior. Aquela que muitas vezes ela tá ali, ela existe, mas com o mundo que a gente vive, a gente esconde ela. Né? Então traz uma leveza, uma alegria, né? Uma disposição para a gente ser feliz. É legal ter esse tipo de percepção, porque eu acho que é aí que as pessoas têm dúvida, né? Porque as pessoas têm a questão da droga, de tabu, preconceito mesmo, né? E eu vejo pela internet, né, os comentários, eu debato bastante assim na internet, dou a cara para bater e me vejo como essa pessoa, né, de comunicar, de quebrar algumas barreiras, né? E é importante falar que a ayahuasca, ela tem menos toxicidade que um café. Nossa. E que tudo que contém na ayahuasca contém no nosso corpo. Então não é colocado nada que não exista. Então como que você vai se drogar, digamos assim, com algo que já tem em você? Que tudo tem em você, na verdade. Qualquer substância que contenham na ayahuasca é produzido pelo nosso corpo. Tá? Então é importante deixar claro, a ayahuasca não é droga ou um alucinógeno, ela é um enteógeno, e o enteógeno é o que vem de dentro, né? É o conectar-se com Deus por dentro, através de nós, ser parte de Deus, né? Maravilhoso. Entendi. Eu costumo brincar, Gil, que eu falo que o futuro é voltar 3.000 anos atrás, né? E se a gente... se eu for encaixar aqui, a gente vê que grandes civilizações do passado, elas tinham a sua consagração, a sua iniciação, através de algum produto, alguma substância que fazia. Os gregos tinham isso, os egípcios tinham isso, os incas, e quando você vamos pegar os gregos, né, são civilizações de alta complexidade e que produziram coisas para a humanidade fantásticas. A gente não tem Aristóteles, Platão por aí rodando mais, e todos iniciados lá na ilha, lá, que a gente sabe que até imperadores romanos foram, né, nessas ilhas para se iniciarem. Dizem até que os estoicos passaram por lá. E eu vejo que, efetivamente, buscar essa espiritualidade através da ayahuasca é efetivamente dar um passo além, cara. É você efetivamente abrir tua percepção e poder criar ferramentas internas de forma que você contribua. E isso não me chama atenção quando você fala que quando
começou a se praticar, a se consagrar a ayahuasca, pessoas que consagravam, políticos e militares e tal, começaram a chamar a atenção da sociedade porque acabavam desenvolvendo ou um trabalho de grande responsabilidade ou de grande visibilidade. Eu entendo, Marcelo, que efetivamente o futuro está nisso, na verdade, está nessa conexão. A nossa consagração, ela segue uma ritualística, como eu falei, dessa bagagem, dessa linhagem espiritual do universo da ayahuasca, mas o processo ele é individual. Então, quando a gente consagra a ayahuasca, eu costumo dizer que é uma enxurrada de informação. Você recebe ali, você vê muita coisa e algumas coisas você até esquece. Eu falo que é jogado um quebra-cabeças na sua frente completamente desmontado e algumas pecinhas você consegue encaixar. Então, cada cerimônia que você vai participando, você vai encaixando algumas pecinhas. Tá? Então, cada um vai ter os seus encaixes. Eu aí na segunda, na terceira. Aí. Então, se você participar de um trabalho de seriedade, né, que tem uma disciplina, uma orientação, né, uma continuidade, você vai encaixar com mais facilidade. Quando você vai num trabalho mais aberto, um trabalho onde a pessoa talvez não tenha ali o discernimento de trazer o que precisa, essa sensibilidade, talvez você consiga encaixar com um pouquinho mais de dificuldade essas peças. Com o passar do tempo, a própria força ela vai mudando a forma dela se apresentar para nós. Então, foi o que o Sidney falou, ele falou, eu vi meu pai, eu vi meu filho lá, eu fiquei com vontade e falei para eles que seria importante ir. Então, numa cerimônia com a ayahuasca, nós só levamos as pessoas que nós mais amamos, ninguém leva inimigo lá. É verdade. Agora, que nem no domingo, teve uma moça que levou a filha de 13 anos pela primeira vez, ambas foram pela primeira vez. Nossa, a filha teve legal. Uma experiência linda, e eu vi a filha dela, eu vi a minha filha, que tem a mesma idade dela, 13 anos também, né? Agora, na semana que vem, nós teremos uma outra cerimônia em São Paulo, que uma amiga minha vai levar a avó de 98 anos. Nossa. Então, é importante também falar que não existe impeditivos para se consagrar a ayahuasca. Lactantes, gestantes. E remédios controlados? Tipo, alguém com depressão, alguma coisa assim, como que é? É tudo assim, quando a pessoa vai participar com a gente, existe um passo a passo para ela confirmar sua presença, né? Que eu desenhei ali, que me traz a segurança para orientar caso haja necessidade. Então a pessoa vem, eu trago ali as informações, ela vai ler, vai falar, legal, quero participar. Junto disso tem a ficha, ali na ficha já tem várias informações, ela já preenche, então ela vai trazer as informações de acordo com o quadro dela, né? De como ela se encontra ali naquele momento. Se houver necessidade, ela vai ser orientada. Mas, a princípio, pessoas que fazem uso de medicamentos controlados têm alguma orientação de desmame, de suspensão de uso. Provavelmente essa pessoa não toma remédio por conta própria, então ela também faz um acompanhamento. É sugerido que ela consulte o médico dela. Mas, impeditivo, eu falo que o impeditivo é um quadro, assim, muito grave de esquizofrenia. Se ela já tiver um grau de esquizofrenia alto, aí pode ser que a ayahuasca não seja adequada. Mas eu já vi pessoas com quadros baixos de esquizofrenia participarem e melhorarem. Em um feitio também, onde eu estava, eu tive um acesso muito profundo, uma experiência espiritual que foi reveladora, onde foi um renascimento. Embora todas as experiências sejam pequenos renascimentos com a ayahuasca, num feitio tudo se torna mais intenso. E aí num feitio eu pude realmente renascer, eu fui num berçário espiritual e eu senti a minha glândula pineal realmente se abrindo, entrando uma luz dentro do meu ser, onde uma conexão de mensagens começou a vir. E aí eu aprofundei os meus estudos nessa experiência, me foi direcionado a realizar meditações, falou da importância da meditação, que isso deve ser feito com ritualística também, e hoje eu pratico as minhas meditações, seja não só o parar, às vezes as pessoas acreditam que elas precisam parar e meditar, muitas vezes é praticar o silêncio. Para mim, hoje, eu tenho um filho de 23 anos, e aí estava na sala, e aí, pai, como eu fui, eu cheguei bastante sério, porque eu ainda estava impactado. E aí eu falei, cara, não tenho palavras para falar. Primeira coisa que eu falei com ele, não tenho definição. E a outra que se eu fosse você, eu faria.
quer dizer, se eu falei isso pro meu filho, né, irmão, para quem mais eu não vou falar, né? Então, quem puder, né, Marcelo? É verdade.